Boa noite a todos. Se o som estiver muito alto, por favor, avisem, tanto o pessoal presencial quanto quem está acompanhando online. Tomei um susto, porque eu testei com o som mais baixo. Vamos dar início a mais uma quarta-feira no CRP, que faz parte da temática de abril. Não há mais lugar para a clínica na psicologia. A mesa de hoje é Psicologia Clínica e Escuta Clínica, da graduação à profissão. Para a mesa de hoje, então, nós temos 3 convidados, psicólogos. Cada um vai fazer a sua exposição em torno de 20 minutos, 30 minutos. Depois a gente abre para debate, tanto para o pessoal que está aqui, né, presencialmente acompanhando, como para o pessoal online. A gente passa a ler questões que podem ser encaminhadas no decorrer das exposições. Peço que as pessoas, por favor, preencham o formulário quando mandam as questões, colocando o nome, de que cidade fala, telefone, que a gente pode precisar fazer algum contato, dar algum retorno. Legal ter toda a informação. Bom, então para a mesa de hoje contamos com Luiz Henrique Ramos, que há muito tempo a gente tenta trazer para as quartas-feiras e não consegue, porque ele tem compromisso na universidade, então a gente tem que agradecer a universidade aí por ter liberado, que não dá fácil. Então, Luiz Henrique Ramos possui graduação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tuiuti, hoje Universidade Tuiuti, né, UTP, graduação pela Faculdade Tuiuti, especialização pelas Faculdades Integradas Tuiuti também, especialização em Clínica e Psicoterapia Psicanalítica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo e atualmente é professor, então, da Universidade Tuiuti do Paraná. Yara Kipperstein Ingberman é psicóloga, né, graduada pela PUC em 74, coordenadora do IEPAC, que é o Instituto de Estudos e Psicoterapia Analítico-Comportamental. É mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professora de cursos de Psicologia em nível de graduação e pós-graduação há 40 anos, com atividade didática de pesquisa e divulgação científica voltadas para a prática clínica. No IEPAC, dedica-se à prática clínica com crianças, adultos, casais e famílias e à formação de terapeutas, oferecendo cursos para aprimoramento profissional e supervisão clínica, individualmente ou em grupos. É responsável também pela coordenação de cursos para a formação de terapeutas desde 1994. Atualmente coordena o curso de especialização em terapia comportamental e cognitiva na Faculdade Evangélica do Paraná, professora do mestrado em Psicologia, área de Psicologia Forense, da Universidade Tuiuti do Paraná, e participa da Associação Brasileira de Medicina e Psicoterapia Comportamental, a ABPMC, desde sua fundação, compartilhando do esforço de divulgação e aprimoramento da terapia comportamental no Brasil. Débora Pinheiro possui graduação em Psicologia pela PUC, mestrado em Psicologia da Infância e Adolescência pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Psicologia Clínica, Método Psicanalítico, pela PUC de São Paulo, psicanalista atuante em consultório no Hospital de Clínicas de Curitiba, professora adjunta da Universidade Positivo, atuação profissional nos seguintes temas: clínica psicanalítica, psicanálise e cultura e psicologia hospitalar. Então, como vocês veem, são pessoas de diferentes formações e também de diferentes instituições, né? Então, foi nesse sentido também que a gente quis compor a mesa. Para quem viu o cartaz, tinha o nome da professora Josiane Knaut. Ela ligou informando que estava com uma dificuldade bem séria, assim, precisava atender familiar, né? O pai dela estava muito doente na época e a gente veio saber hoje que ele faleceu semana passada e hoje até a missa de 7º dia. Então, realmente, ela previu que precisava de um cuidado intenso nesse momento e, infelizmente, sofreu a perda, né, do pai. E a professora Yara gentilmente se dispôs a substituí-la, né, a pedido dela, inclusive, o que a gente agradece muito. Tá ok? Então, eu passo a palavra
Nós vamos hoje, o homem fala primeiro, então a gente vai deixar o Luiz Henrique começar, e daí na sequência cada um faz a apresentação, ok? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui compondo esta mesa com um tema tão interessante e que traz a psicologia clínica como personagem principal. Lembro-me da leitura de um livro em que um menino com 6 anos de idade havia lido que as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não pode mover-se e dorme os 6 meses da digestão. Refletiu muito sobre as aventuras da selva e fez, com lápis de cor, o seu primeiro desenho. Mostrou sua obra-prima aos adultos, perguntando se o seu desenho dava medo. Responderam-lhe por que o chapéu daria medo. Quando adulto, após um acidente, depara-se com uma vozinha estranha de uma criança solicitando: por favor, desenha meu carneiro. O quê? Desenha meu carneiro? Levantou-se num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfregou bem os olhos, olhou ao seu redor e viu aquele homenzinho extraordinário que lhe observava. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Refez o único desenho que sabia fazer, o da jiboia que engoliu o elefante. Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Desenha meu carneiro. Depois de tantas tentativas, desenhos de carneiros, bodes, rabiscou o seguinte: uma caixa com 3 furos e disse ao menino: esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E ficou surpreso ao ver iluminar-se a face do seu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Esse fragmento do livro O Pequeno Príncipe me fez pensar em texto de Melanie Klein, de 1959, Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Texto este que talvez possa nos levar a afirmar que a personagem composta por Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, nos aponta que a escolha do ofício de psicólogo se dê na mais tenra idade. Um paciente numa sessão de análise lembra, quando era pequeno, por volta dos 5 anos, antes das refeições, a família toda reunida rezava. E nas suas orações, na intimidade com a sua alma, ele sempre pedia pela saúde dos enfermos que encontravam-se hospitalizados. Hoje, formado em psicologia, exerce a profissão de psicólogo hospitalar. Tudo que aprendi na vida inicia no jardim de infância. Hoje, aqui reunidos, estudantes e profissionais, lhes pergunto: por que a escolha em ser psicólogo? O que representa a graduação dessa escolha? Uma construção? Uma lapidação? Uma ponte para o desejo? A escolha não acontece por acaso. Se é difícil lembrar do jardim de infância, provavelmente nos anos escolares, na adolescência, você provavelmente deveria ser muito requisitado para escutar o outro, numa época que se dizia confidente, porque os outros designavam a você este lugar. Diante de tantos aprendizados, numa graduação em psicologia, tantas teorias, tantas escolas psicológicas, com o aprendizado tem que ir aquele algo mais, o desejo de ser psicólogo. Mas, no que se constituiria um desejo, e nomeadamente o desejo de ser psicólogo? Ora, se por um lado sabemos que o desejo, em sua expressão maior, é da ordem do inapreensível, do não cogitável, se quisermos recorrer a Descartes, filósofo francês, famoso por ter enunciado o penso, logo existo. Por outro, podemos arriscar que esse desejo, o de ser psicólogo, tem a ver com uma implicação
comunicação com o mundo por meio do outro. Ou seja, pela curiosidade de como esse outro caminha em suas mais diferentes expressões de humanidade e desumanidade. Pois sabemos, o positivo só o é em função do negativo. O desejo de ser psicólogo é, então, diríamos resumidamente, o desejo de ter um instrumental para tentarmos chegar a esse outro. Refletindo no tema proposto da psicologia clínica e escuta clínica, da graduação à profissão, levanto algumas considerações a pensar. A formação de um analista ocorre no divã de outro analista, Jacques Lacan. Portanto, a formação de um psicólogo clínico inicia com a sua própria psicoterapia ou análise pessoal. Temos nos deparado com muitos alunos no último ano da graduação que sequer iniciaram o processo terapêutico. O tripé básico para a formação de um psicólogo é constituído pela sua própria análise ou terapia, estudos teóricos complementares, participação de eventos, congressos, cursos de extensão, formação e com a necessidade de supervisão. O aluno chega no término da sua formação sem nunca ter sido ouvido. Não tem a experiência na terapia de ter sido escutado pelo outro. Em cartas a um jovem terapeuta, Caligares, ele coloca que é essencial que o terapeuta tenha tido algum sofrimento na vida. Histórias de vida para contar. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates, para depois te conhecer o outro. O suposto saber dá lugar ao exato saber. Eu sei. Eu não sou igual ao outro que procura ajuda. Eu não preciso de ajuda. E a quebra narcísica? Como está a saúde mental dos nossos atendentes, dos nossos alunos? A imaginação, o pensamento e o ato de criar também são ferramentas fundamentais, básicas, para um bom psicólogo. Treinamento de habilidades. A criatividade hoje diferencia as pessoas. Vivemos um momento de quebra de padrões. A simples acumulação de conhecimento vale muito pouco se não houver uma utilização diferenciada dos conceitos já conhecidos. O que faz a diferença é a maneira como utilizamos o conhecimento adquirido. A escuta torna-se prejudicada pela falta de implicação do atendente. A hora de atendimento é confundida com as horas complementares necessárias para a sua formação. Vale como hora complementar a hora de atendimento? O implicar norteia toda a inquietação do atendente. O paciente que promove a inquietação do atendente o faz pensar na sua atuação. Percebe-se uma falta de encantamento com a abordagem escolhida. O aluno encantado com a sua abordagem apresenta vantagens de ter uma escuta mais apurada. Onde estão os mestres da psicologia? O encantamento era consequência da relação e do aprendizado teórico promovido pelo grande mestre. Não existem mais ídolos, não existem mais mestres. Onde está a idealização do objeto? A identificação introjetiva de Klein, o marco do processo de formação, da imitação. Os pacientes muitas vezes colocam nossos alunos em situações difíceis. E o que se ouve dos atendentes? Não sei. Não sei. Seria a falta de um pensamento formal, de QI, coeficiente de inteligência, incapacidade de resolver problemas através do seu pensamento, falta de teoria ou de reflexão. Ação antecede o pensamento. Imediatismo. Onde está o tempo para a reflexão e para o pensar? E a profissão? O que fazer quando tomamos conhecimento pelo Conselho Regional de Psicologia da estatística
do número de processos frente aos atendimentos clínicos, da construção de laudos e pareceres, da postura ética profissional? Tudo indica que a resposta esteja na ausência de vínculo com a cultura em que estamos imersos, na decadência do simbólico, na literalidade das chaves, leitura de mundo, que não mais permite a abstração necessária para se acreditar que a caixa com os 3 furos possa conter um carneiro e que o aparente chapéu possa ser também uma jiboia que engoliu um elefante. A esse descolamento do literal e a essa capacidade de se perder no abstrato para melhor atingir o concreto e, com isso, expandir o universo do entendimento. Chamo subjetivação. Sim, meus caros, penso que o que está faltando na formação da psicologia clínica venha a ser aquilo que os antigos gregos tinham como a própria matriz do pensamento, qual seja subjetivação. E vocês, o que pensam sobre isso? Boa noite. Eu quero agradecer o convite do Conselho Regional, o convite da professora Josiane, que não pôde estar aqui conosco, né? E de ter algumas palavras em termos de reflexão, à medida em que um tema veio amadurecendo na minha mente desde a proposta, né? Até agora. Quando se fala da graduação à profissão, essa é uma questão importante para todos nós que trabalhamos com a formação de profissionais, porque nós entramos em contato com esses profissionais lá nos seus primeiros períodos, no início da sua formação. Vamos acompanhando esses futuros profissionais durante um processo que dura vários anos. Depois nós encontramos com eles novamente no estágio profissionalizante, que é onde começam a se concretizar as suas questões principais. E seguimos com esses alunos através dos cursos de pós-graduação, tanto a nível de especialização na clínica, como nos seus embates da academia. Então, todo esse processo é um processo muito importante, que eu vejo que nós temos que pensar sobre ele e pensar sobre esse processo com o quê? Com aquilo que é a nossa maior ferramenta de trabalho. Qual é a nossa ferramenta de trabalho que nós vamos utilizar em quaisquer dos campos que a gente for trabalhar? Um embasamento teórico, uma linha de pensamento, aquilo que me produz a possibilidade de uma leitura. E é esse o fio da leitura, da análise do comportamento, que eu quero trazer aqui sobre o problema pelo qual, né, a gente está aqui hoje. A primeira questão já fica para mim no título, que é Psicologia Clínica e Escuta Clínica. Quando se fala em escuta, e se fala a escuta, se fala em um nome, a escuta. E aí, como analista do comportamento, como pragmatista, eu me pergunto, a escuta? E sigo o caminho proposto por Skinner, que é, vamos olhar no dicionário o que isso quer dizer? E vamos lá ao dicionário e encontramos verbo transitivo direto e indireto. É um fazer, não é um nome. E é um fazer que está lá no dicionário dizendo sinônimo de ascultar, do latim, ascultare, né? E ouvir. Significa
atenção a, andar indagando e perceber. E como o verbo intransitivo está no prestar atenção para ouvir alguma coisa, e também a expressão, pode falar que eu escuto. E aí vem a minha primeira questão. A subjetivação do verbo, ela está diretamente relacionada à visão integralista de homem, que é uma visão na qual há uma leitura de uma posição integralista de que as coisas vêm de dentro e que há uma força produtora de nossa vida psicológica e de nossa vida mental que está dentro de nós e que é condizente com linhas de pensamento filosóficas que embasam a nossa psicologia. Mas nós também temos uma outra tradição na psicologia que nós vamos chamar de externalista, isto é, aquilo que nós somos é produto da interação deste ser humano individual que vem ao mundo e inicia um processo de interação. E esse processo de interação com o mundo nos forma indivíduos únicos, subjetivos, que criam nesta relação uma subjetividade e uma individualidade. Aí está já um ponto de partida diferente, porque deste meu ponto de partida não existe a escuta, existe o escutar, o ouvir. E o que nós na psicologia queremos dizer com esta palavra, que é diferente do que usamos esta palavra no nosso dia a dia. Por ser uma ação, certo? Que tem uma característica, né? Para nós, né? Então, que ações são estas que nós fazemos quando estamos na ação de escutar? Nós observamos, nós selecionamos para as palavras, certo? Nós estamos numa situação frente ao outro que tem uma finalidade. E essa finalidade é uma finalidade da nossa profissão, que é uma profissão de ajuda, que é designada pela cultura na qual nós vivemos, que nós somos parte deste processo cultural. Da mesma forma como antigamente tinham outros personagens sociais chamados conselheiros, hoje somos nós, psicólogos, estamos pela cultura neste papel. E quando estamos observando, olhando e selecionando palavras em frente a este outro, que é o ser humano como nós estamos ouvindo, nós estamos observando, afinados com uma teoria e afinados com uma visão de homem. Que visão de homem é esta nossa, dos analistas do comportamento, que faz com que nós vejamos e selecionemos o que observar e o que ouvir e o que compreender daquilo que entramos em contato? É uma visão selecionista, nas quais esse ser único e individual, ele está aqui como uma história, e uma história, enquanto espécie, ser humano, uma história individual destas relações que ele estabeleceu com o mundo, até este momento no qual nós estamos aqui, e cultural, porque ela é determinada por essa cultura. E eu estou olhando o quê? Eu estou olhando este indivíduo que está trazendo aqui uma história que tem variáveis disposicionais, isto é, como que toda essa história que ele está trazendo está está aparecendo enquanto esse comportamento, esta maneira que ele tem de se relacionar comigo aqui, e quais as funções disso? A
aqui na relação com o terapeuta e no mundo, na relação com as outras pessoas. E aí, como que nós vamos, então, desenvolver este arcabouço que vai nos levar a essa profissão de estar com o outro em uma situação clínica? É uma habilidade, e uma habilidade a ser treinada. Os ouvidos serão afinados pela teoria e pela experiência. Esta é uma atividade humana realizada por sujeitos humanos em um ambiente selecionado pela cultura. Para isso, é necessário criar um ambiente muito especial, que é um ambiente no qual o sujeito possa ser ele, enquanto ele mesmo, sem o perigo daquilo, das punições que ele obtém no seu dia a dia, no mundo que responde a ele de uma outra forma do que naquele espaço. E o mesmo eu diria que é necessário para esse clínico em treinamento. Ele precisa de um espaço no qual ele possa relatar a sua experiência enquanto aquele aprendiz de ouvinte, não é? Que também tenha espaço não punitivo, estamos ali para desenvolver um conjunto de habilidades, né? E isso se dá através de um processo que nós chamamos de supervisão. A supervisão, ela já inicia lá na universidade, ela vai nos seguir e acompanhar durante praticamente toda a nossa vida profissional. Porque é ali que temos a condição de estarmos sendo observados com os olhos que nos ajudarão a superar etapas. A terapia do terapeuta ela é muito importante, porque somos nós o nosso instrumento de trabalho. E ela é importante e não deve ser confundida com terapia. Na supervisão, muitas vezes, vamos encontrar elementos que são da nossa vida e nossa experiência que deveríamos estar trabalhando dentro do processo terapêutico. E o que é que, então, este aprendiz ou este psicólogo, né, escuta? Ele escuta palavras que são interpretadas de acordo com a teoria. O que escuta um analista do comportamento? Escuta padrões de comportamento verbal que descrevem eventos, sejam eles abertos, eventos da meu dia a dia, que eu relato e conto na terapia, sejam eles encobertos, aqueles que eu vivo só comigo mesmo e que relato através de palavras dentro de um processo terapêutico, que devem ser, então, identificados para construir uma hipótese de trabalho de intervenção, que possa ser avaliada por seus resultados. Então, eu escuto e observo relatos, pensamentos, sentimentos, emoções, com um fim e a finalidade essa é de acordo com a necessidade daquele cliente e de acordo com este papel de ouvinte qualificado que nós, enquanto psicólogos, temos. Este ouvinte, ser um ouvinte qualificado, é uma aprendizagem contínua que se inicia nos primeiros treinamentos na graduação e não cessa por toda a nossa vida profissional. Ele segue por uma formação contínua, pela aprendizagem sobre si mesmo, pelo compartilhar com seus pares. Compartilhar com os pares as nossas experiências, segundo Skinner,
é o que nos dá a segurança de que estamos agindo em direção à necessidade dos nossos clientes. Não só supervisores, mas principalmente os pares, e estarmos afinados com a teoria que direciona o nosso pensamento e que direciona a nossa ação enquanto terapeutas. Esse é um caminho longo e que não termina nunca. Boa noite a todos. Quero iniciar também agradecendo ao Conselho Regional pelo convite e dizer da minha satisfação de estar com dois colegas com quem eu já tive o prazer de trabalhar em duas instituições diferentes, né? E que sempre é bom a gente reencontrar nesses momentos de debate. E ao Conselho Regional, em especial, o agradecimento, porque eu estava pensando numa coisa interessante agora, enquanto eu ouvi os colegas. É sempre bom serem conhecidos pela casa, né? Então, a gente, às vezes, todos aqui são chamados para diversos lugares, falar em diversos lugares, diversas palestras, diversos temas. E agora aqui, parado, ouvindo, sentado nesse auditório, eu pensei, puxa, a casa da gente nos chamou, né? Então, quero agradecer, especialmente a isso. Eu organizei, é muito interessante ouvindo ser o último a falar, porque a gente percebe que a partir de um título, o que despertou em cada um. Então tem alguns pontos de semelhança que vocês vão perceber, mas tem também alguns vieses, assim, por onde a gente escolhe. Então a criatividade do professor Luizinho de lembrar do Pequeno Príncipe, a professora Yara sempre muito fiel aos princípios da comportamental, que eu já conheço há alguns anos. E eu vou expor para vocês como que eu pensei esse título. E digo a vocês, compartilho com vocês, que me chamou a atenção os dois títulos. Porque tem um título que é o do mês, né, da atividade do mês, que então ficou, não há mais lugar para a psicologia clínica na psicologia, né? Não há mais lugar para a clínica na psicologia. E o tema específico da mesa de hoje, que seria Psicologia Clínica e Escuta Clínica, da graduação à profissão. E quero dizer a vocês que eu pensei nos dois, nas duas questões, e algumas colaborações minhas daí para cada uma dessas questões. Então, quanto à primeira, que é uma pergunta, não há mais lugar para a clínica na psicologia, eu diria sim, há e sempre haverá. E vou dizer para vocês por quê. E antes contar uma historinha. Quando todos nós aqui fizemos a faculdade, a clínica era a grande sensação. Era a grande área onde a maioria dos alunos se interessavam, assim, sempre a clínica produzia um encantamento. E hoje, o que eu percebo com a nova geração, tendo essa possibilidade de ser professora universitária também, a clínica continua sendo atraente, continua cativando o público, mas o público está mais medroso de executar a clínica. E acho que algumas coisas o professor Luizinho já apontou, né? Depois a gente aproveita o debate. E a pesquisa mais recente, a Célia nos corrige se estiver errado, Célia, mas a pesquisa mais recente que eu tive notícia que o CRP fez é que a clínica continua num índice elevado de interesse. Decaiu em comparação com algumas décadas atrás, mas continua sendo o carro de frente, assim, o abre-alas dentro da psicologia. Então, para essa primeira pergunta, se não há mais lugar, eu diria sim, há, mas eu acho que a gente tem que ficar alertado para algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero alertar vocês é como que eu entendo o que é uma clínica. E aí eu vou dizer para vocês que eu acho que a psicologia tem que ficar muito cuidadosa com isso que eu penso, assim. Existe 4 princípios que sustentam uma clínica. E acho que a psicologia não pode se perder desses 4 princípios. Então, primeiro princípio para que você chame algo de clínica, né? Você necessita necessariamente do que a medicina chama de semiologia. Mas o que é uma semiologia? É você ter estratégias de avaliação.
não interessa, mas ao mesmo tempo não interessa, no sentido se vai ser uma estratégia de avaliação behaviorista, psicanalítica, junguiana, mas você precisa ter uma estratégia de avaliação. E você precisa necessariamente ter uma relação, um raciocínio que te possibilite dizer por que essa ação, essa questão subjetiva, esse sofrimento subjetivo, esse comportamento, se vocês quiserem, como que isso se articula com o resto da história da pessoa. Essa correlação ela é necessária. Segundo aspecto fundamental, é necessário a clínica ter uma etiologia. Você precisa ter uma descrição do que é a causa daquilo que você passa com a pessoa. É fundamental esse raciocínio, porque se você não tem isto, você atira para vários lados e acerta, de vez em quando por sorte, erra muitas vezes, comete muitos equívocos. Em nome da psicologia clínica, nós aqui que somos 3 clínicos, ouvimos muitas coisas assustadoras de psicólogos clínicos que teriam falado, teriam feito ou teriam pensado, e pior, teriam dito para os seus pacientes. Né? Então, se você tem um raciocínio que te sustenta minimamente, acrescentando as outras 2 questões para ser clínica, depois a gente volta a isso. É fundamental você ter uma estratégia de diagnóstico. E diagnóstico aqui, pessoal, não confundam com, então eu faço diagnóstico se eu classificar a pessoa neurótica, psicótica perversa. Ou eu faço diagnóstico se eu disser que, bom, reforçamento positivo ou negativo me corrige, né? Eu faço diagnóstico, vamos pensar uma outra linha teórica, sobre o sistema de família, né? De quais são os sistemas dentro da família. Gente, diagnóstico, a etimologia da palavra, ela já resolve esse problema do que é um diagnóstico. É aquilo que te dá uma direção. Então, o diagnóstico não é para você fazer clichês em torno do seu paciente. Até porque não adianta nada você informar o seu paciente de qual é o diagnóstico dele. Se tiver uma pessoa que parece uma neurose histérica, tá, e daí? Com um agravante de que em época de Google a pessoa vai pesquisar, leu umas coisas hiper pesadas, né, e fala, pronto, estou comprometido, para não falar outra coisa. E na verdade o diagnóstico, ele tem como principal função te dar uma direção, te dar um caminho, te dar uma forma de pensar, de raciocinar e de ação, que aí é o 4º elemento para ser clínica. Você precisa de uma terapêutica, você precisa ter uma estratégia de tratamento. Então você tem que ter um método, você tem que ter as suas técnicas, não importa qual teoria, você tem que ser psicológica, né? Você tem que ter um método, você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma concepção sobre o humano, você tem que ter uma concepção sobre o que você está considerando cura. Então são com esses elementos que uma clínica opera. Então, só aí você já tem anos de estudo, só com esses 4 princípios. Anos. E aqui não é clichê, é constatação, né? Só isso para você refletir, lapidar, estudar, ler, repensar, colocar isso em prática na hora em que você está atendendo. Isso já comporta anos. Bom, então, isto era um dos argumentos para dizer para vocês porque que eu acho que a clínica continua existindo e sempre haverá, porque você estando apoiado nesse quaternário, você está fazendo clínica. Segundo argumento meu para dizer para vocês sobre essa primeira pergunta, não há mais lugar para a clínica na psicologia, eu acho que aí tem uma outra variável importantíssima, que é a questão de você considerar a cultura de um momento, a nossa época. Então você vai pensar assim, por exemplo, a minha área que é a psicanálise, que sempre carrega um clichê de demorada, disso, aquilo. O que é clichê, gente? Tem uma demora? Tem, mas não é uma demora da teoria. É uma demora do tempo do paciente. O professor Nélio, uma vez eu tive o prazer de ouvir uma fala dele, que ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou sobre a etimologia da palavra terapeuta. E é lindamente a seguinte definição: servidor do tempo. Lindo. Servir o tempo.
Então, servir o tempo é para o lado do terapeuta, que tem que entender que precisa de um tempo necessário para o seu paciente fazer seus avanços, e o tempo do paciente. A gente vê na clínica, tem paciente que é mais rápido, tem paciente que a gente sempre brinca, se segura mais convictamente no seu sintoma e não larga mesmo, né? Gruda no osso, e mesmo dizendo que o osso é duro, que faz sofrer, que judia, mas não larga. Então, tempo para essa maturação, né? Mas é verdade que nós não podemos ser ingênuos de desconsiderar como é a nossa época. A nossa época exige imediatismo. Então, nesse sentido, eu acho que a psicologia clínica, ela, não é que ela não tenha lugar, eu acho que a psicologia clínica, ela sofre uma crise nesse momento cultural, né? Por que ela sofre uma crise? Porque a psicologia, se não tomar cuidado, ela cai na armadilha da exigência da atualidade, e ela pode cair numa armadilha perigosa, que seria simplificar, desenvolver técnicas não validadas e não eficazes para atender essa exigência do imediatismo, né? Para atender essa má vontade que a gente vê hoje, das pessoas não pararem para pensar, para refletir, para tentar fazer essas conexões de o que você passa com elas, o que você passa com as pessoas ao redor delas. Então, essa pressa que a gente verifica, isso a psicologia tem que tomar cuidado, que depois eu acho que no debate a gente pode até explorar essa discussão. Mas também quero dizer assim, esse seria o ônus, mas agora eu vou falar para vocês o bônus do que eu vejo na época atual de internet, de virtual. O que me chama muita atenção? Se por um lado as pessoas elas têm uma maior recusa a fazer um aprofundamento reflexivo, por outro lado as pessoas padecem das mesmas coisas, das mesmas questões. Então, por exemplo, você vê os jovens, que a gente vê direto na faculdade dos jovens, né? Então, Face, Instagram e toda essa companhia limitada. E aí, eles ficam rapidinho, né? A aula hoje em dia é super difícil às vezes, porque está todo mundo com o computador ligado nessas redes, não necessariamente prestando atenção no que a gente acha que é importante, que eles fiquem atentos, então eles ficam ligados, e ficam ali comentando sobre o que está acontecendo, qual é a última babado, não sei. Você fica pensando assim, olha que interessante, gente. Você fica vendo, por exemplo, intrigas de uma fulana ou de um fulano que começa a falar de um colega pela rede, joga aquilo como um vírus, né? Tá rapidinho, todo mundo já sabe. Mas você fica pensando assim, e desde quando não houve intriga entre as pessoas? Agora? Desde o mundo é mundo. Daí você pega o outro lado, que agora eu soube que tem um programa aí que eu achei bem curioso. Tem um programa que, não sei se é programa o nome, vocês me corrijam, os mais jovens da sala. Não sou tão velha, eu sei, mas eu não peguei essa geração, né? Então tem um programa que forma uma rede para você saber quem está afim de transar com você. E você também anuncia quem que você estaria afim de ficar junto, de transar. E que daí, quando tem uma coincidência, daí essas pessoas se combinam e se encontram e ficam pensando assim, nossa, olha, essa sexualidade assim, né? Super fácil, estamos num mundo depravado. Vai ler Marquês de Sade. Vai ler Marquês de Sade. Quem não leu, leitura de férias. Muito interessante, porque você fala, não, mas desde que o mundo é mundo, a sexualidade é uma questão. Tem casas de swing em Curitiba. Hoje tinha um cara, dono, falando lá naquele programa que tem na Transamérica Light. Ela contando de como que as coisas funcionam, tudo. Então é interessante porque você verifica uma superficialidade para lidar com as temáticas importantes da vida humana, mas ao mesmo tempo as temáticas estão lá, elas não mudaram. Isso é muito interessante. Esse é um outro argumento para vocês se convencerem de por que sempre haverá psicologia clínica. Essas temáticas não morrem, elas só morrem quando deixar de existir espécie humana. Enquanto houver espécie humana, essas temáticas não morrem. Outra
coisa que eu queria alertar vocês, agora, claro, essa modernidade traz problemas. Tudo é remédio, né? Que eu acho graves. Isso que está vindo no DSM-5, de colocar birra como um transtorno, vai ser perigoso. Porque todas as crianças fazem birra. Se a gente não quiser dizer todas, 99,9%. E se chamar isso de transtorno? Então, vamos com calma com essas novas versões do moderno. Outro alerta que eu faria ainda nesse argumento da psicologia clínica, de que há espaço para ela, é a questão da necessidade de você sempre saber diferenciar o que é patológico do que não é, daquilo que faz parte do desenvolvimento. Por exemplo, criança fazer birra faz parte do desenvolvimento. Para eu chamar se isso é patológico, eu vou ter que ver mais de perto, vou ter que chegar mais perto, vou ter que saber melhor o que está acontecendo. Uma vez, num grupo de supervisão de alunos, eles estavam discutindo um caso de uma criança que estava com problema de aprendizado. Qual foi a saída mais rápida que os alunos arranjaram? Ah, professora, é porque os pais são separados. Calma. Você não vai dizer que uma pessoa com problema de aprendizagem necessariamente porque os pais estão separados. Sabe qual foi o final dessa história? Era pedagógico o problema. Era professora. A boa e velha professora que não acompanhava. E por isso que a criança estava com dificuldade de aprendizagem. Então, na clínica, ela tem essa característica, você tem que chegar mais perto. Você é quase como um químico. Você chega perto do fenômeno, o mais próximo que você puder. E, dessa parte, para finalizar, dizer para vocês que por que sempre haverá clínica? Porque sempre há uma matéria-prima no humano que não se modifica e que eu reduziria para vocês 3 grandes temáticas. Uma que é a sexualidade. Sexualidade não pensem só no sentido genital, a sexualidade no sentido, o que me dá satisfação, o que me dá prazer, como é que é a minha relação com o outro, né? Claro, a genital também, mas não reduzam, há um certo risco de sempre cair muito só no genital. Segunda grande temática do humano, a morte. Não pense na morte, só na morte, como infelizmente o pai da professora Josiane faleceu e estão hoje lá na missa de 7º dia. Não é só essa morte. É o que essa morte significa. A morte nos remete à questão de perda, a morte nos remete à questão de limites, a morte nos remete à questão de finitude. Esse é o debate do humano. Não é assim, ai, vou morrer, que pena. É ter que se deparar com a finitude, do tipo, olha, tem prazo de validade. Que a gente sempre torce para que o prazo de validade seja longo, mas tem prazo de validade. E a terceira grande temática que a gente vê do humano é sobre a sua filiação, sobre a sua origem. O que eu sou, quais são minhas influências, de onde eu vim, em que direção eu quero ir. Então a gente vê que essa matéria-prima, se você pegar assim, desde que o mundo é mundo, isso está circulando. Então não vamos cair na facilidade de dizer, então porque hoje a gente vive uma época mais de imediatismo, então nada disso aqui está presente. Está. Só está tentando se dar uma resposta diferente para essas velhas questões. Aí, para a gente não se alongar demais para o debate, a segunda questão da atividade. Psicologia clínica e escuta clínica, da graduação à profissão. O que eu gostaria de compartilhar com vocês? Como eu os meus colegas, têm a possibilidade de pegar aluno na graduação, primeiro ano, segundo, terceiro, quinto ano, com supervisão. Né? Aí depois a gente pega, às vezes é uma experiência que eu particularmente gosto muito, quando acontece de eu conhecer o aluno na graduação e depois vê-lo depois de formado, e ter a oportunidade de supervisioná-lo depois de formado. É muito interessante um fenômeno que eu percebo, que o ritual de passagem da formatura dá um salto qualitativo e tem um efeito simbólico sobre o aluno. Ele se autoriza mais depois que ele recebe supostamente o canudo. Quando ele está na graduação ainda sob a nossa supervisão, não sei se é possivelmente seja também pela condição de aprendizado, pela condição de avaliação, ele fica muito submisso a gente. E quando você percebe ele já na vida profissional, do tipo, bom, agora vou ter que responder mais em nome próprio, a gente vê uma maior independência no raciocínio. Mas, claro, também é o tempo, né?
porque também ele está indo. Então, se você pega uma pessoa, 5º ano, 1º ano de formado, 3 anos de formado, 5, 10, 20, claro que isso se modifica. O tal do servidor do tempo que nós falávamos há pouco. Então, isso é uma coisa que eu percebo. O que eu percebo de forma prática? Os alunos se deparando com algumas questões burocráticas. Então, como é que eu faço para lidar com o dinheiro? Porque normalmente não, 5º ano você fica vinculado a uma clínica escola. Então, cada clínica tem sua regra. O aluno que vai cobrar, é a clínica que vai cobrar, quanto que vai cobrar, né? Então, eu percebo essas preocupações bem básicas dos alunos em se deparar com o famoso contrato, tempo de sessão, frequência de sessão, preço de sessão, que são coisas que, às vezes, por ser instituição, limitam um pouco essa experiência, porque, por exemplo, como que funciona? Todo mundo aqui sabe como que funciona uma clínica de faculdade. Hora a hora. Então, vamos supor, puxa, eu precisei ficar mais tempo com o paciente. Se você tiver uma colega que vem na sequência, ela não está muito afim de saber que você precisou ficar mais tempo com o paciente. Ela queria que a sala estivesse livre para ela entrar com o paciente dela. Então, a gente percebe algumas coisas assim de rotina, que isso daí cada instituição vai tentando lidar com isso, vai tentando resolver, mas que são coisas que elas estão muito mais presentes durante a graduação do que depois na vida profissional propriamente. Agora, o que eu acho importante de dizer para vocês é uma característica muito interessante de quando as pessoas estão na graduação ou ainda são recém-formados. Uma dificuldade muito grande de selecionar o que é importante de valorizar. Porque você, independente da sua concepção teórica, você pede para o paciente falar. Fale o que você passa com você. Os pacientes falam, eles fazem a função deles, eles falam. E aí depois você fica, bom, e agora? O que é importante? E às vezes, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que seus colegas pensam assim também, a clínica às vezes ela é feita do óbvio, em cima do laço do que o paciente disse. E não você ficar perdendo o teu tempo em pensar, isso tem a ver com o complexo de Édipo, isso é pulsão agressiva, isso é... A gente não trabalha assim. Você ouve as pessoas, você escuta as pessoas. Depois você vai fazer uma compreensão do que se passa teoricamente com aquele sujeito. Na hora que você está atendendo, você escuta. E, na minha opinião, a melhor escuta é na associação clara e objetiva do que o teu paciente está te contando. E não do que você acha que ele está querendo te contar. Ou está escondendo. Se estiver escondendo, ele vai te contar. No tempo dele, ele vai te dizer, olha, me enganei, não era bem assim. Então é interessante porque essa questão do ouvir o óbvio, ontem ainda na supervisão de um grupo do 5º ano, uma aluna teve esse lindo insight. Ela disse assim, nossa professora, o mais difícil é ouvir o óbvio. Aquilo que é dito. Esse é o mais difícil. E é interessante, ela teve uma sacada perfeita, é isso mesmo. Outra coisa que a gente percebe na graduação, ainda uma imaturidade de entender que terapia é um processo. Né? Então tem passos, gente. Não adianta querer antecipar. Né? Só aquilo que a pessoa está podendo no momento em que ela está podendo. Né? Qualquer coisa que você tente antecipar, os pacientes são ótimos. O melhor mestre é o paciente para um clínico. Porque eles são ótimos. Quando você antecipa, eles têm várias reações. Desde fingir que não te ouviu, o que não é propriamente um fingimento, mas é uma coisa impressionante, porque ele realmente não te ouviu, então não é um fingimento, mas ele realmente não te ouviu. Até assim, mas é interessante, ponto. Adiantou alguma coisa? Ah, interessante, bacana, você escreve, bacana. Ou não, você se sente ofendido. Outro aprendizado interessante que os alunos na graduação têm. Não basta sofrer para se submeter a uma psicologia clínica. Sofrer, cada um tem sua cota. Cada um sabe exatamente o que faz sofrer, o que lhe causa mal-estar, aonde dói. Cada um aqui sabe. Isso não basta para fazer uma clínica. E você, como terapeuta, tem que estar ciente disso. O que é necessário, além do fato da pessoa ter um sofrimento? É fundamental que a pessoa tenha uma decisão de querer
mesmo enfrentar a questão desse sofrimento. Sem essa decisão, não há clínica possível. Então, isso volta para a nossa questão da vida moderna, né? A gente tem visto, sim, uma maior tendência das pessoas a não querer pensar muito. Isso a gente tem visto com uma maior frequência. Para então finalizar, para a gente abrir para a nossa conversa, eu diria para vocês assim: o que caracterizaria esse ato de clinicar? Que já desde a graduação tem que estar presente e atravessar toda a vida profissional dessa pessoa. Isso não muda, na minha opinião. Suspender a moralidade. Um clínico necessita se portar, não dá para ser um feliciano. Marco Feliciano não seria um bom terapeuta, porque ele se mete demais nas convicções pessoais que ele tem. Ok, você pode até concordar com o que ele diz, mas um clínico, isso é um defeito grave, porque é você dizer o que é o certo ou o que é o errado. Qual é o comportamento certo, qual é o comportamento errado. Um clínico necessita fazer a suspensão das suas moralidades. E vocês vão dizer: mas Débora, eu sou gente, eu tenho as minhas convicções, tudo isso assim. Não, eu também. Como que a gente resolve isso? Faça análise. Ou terapia, o que vocês quiserem. Porque quando você começa a perceber que você padece dessas mesmas questões que o seu paciente, isso vocês não podem esquecer nunca. Isso um clínico não pode esquecer nunca. A matéria-prima é absolutamente a mesma. Não existe isso, o que padece o paciente é completamente diferente de mim. A história pode ser diferente, a dúvida pode ser diferente, mas a temática é a mesma. É sempre a matéria-prima é a mesma. Então, aonde você vai aprender a suspender os seus julgamentos? Quando você começar a reconhecer que essas coisas também acontecem comigo. Aí você perde o hábito de apontar para o outro. Porque você, isso passa aqui também. Outra coisa importantíssima para um clínico, um real interesse pelo outro. Gostar de gente. E você dizer eu gosto de gente não garante que você realmente goste. Gostar de gente é assim, tá bom. A parte de ter um monte de esquisitice, eu estou a fim de entender aqueles 4 princípios lá da clínica. Eu estou a fim de entender o que você passa aí, como que as coisas funcionam aí, do lado do meu paciente. Outra coisa importantíssima na prática clínica, que as pessoas sempre dizem mais do que elas conseguem perceber ou ouvir. Então, por que o terapeuta é importante? Porque ele serve de interlocutor, ele serve de espelho, né? Ele serve de eco àquilo que o paciente está falando e que o outro retorne, olha o que você disse. Que às vezes passou. A pessoa falou mas eu disse isso? Disse. Você disse isso. Então, você fazer de alguma forma esse retorno para o próprio paciente se ouvir, porque falar ele fala. Outra dica importante para o exercício clínico: não se precipitar nas conclusões. Um mesmo ato pode ter diferentes motivações, diferente história, diferente percurso. Então, não se precipite nas conclusões. Pais separados, filhos com problemas, por exemplo. Não se precipite. Faça isso que eu dizia há pouco. Chegue mais perto. Vai olhar mais de perto isso. E, para finalizar, uma coisa que eu particularmente acho fundamental, que é a questão da formação ética. E eu não entendo a ética como um manual moral do que você pode ou não pode. Para mim, de tudo que eu já vi sobre ética, do que eu já ouvi e as deduções que eu pude fazer sobre isso, ética para mim é você assumir as consequências do que você faz. Isso para mim é a ética. Porque a gente realmente pode tropeçar, a gente realmente pode cometer um ato que, do ponto de vista do nosso código de ética, seria incorreto, a gente corre esse risco, mas que você tenha a dignidade de reconhecer a responsabilidade pelas consequências disso que aconteceu. Isso eu acho que é o eixo ético de um profissional. Então, para finalizar, eu quero retomar a frase do professor Luizinho, a última dele, quando nos inquietou dizendo: e vocês o que pensam sobre isso? E eu quero acrescentar uma pergunta para a gente iniciar o debate.
Se a gente já sabe o caminho, porque eu não acho que boa parte do que foi dito aqui não é novo, seja para quem ainda é estudante, seja para quem já é formado, então fica a pergunta junto com a do Luizinho, o que vocês pensam sobre isso? E eu perguntaria a vocês, se nós sabemos o caminho, por que muitos não o executam? Então, socorro, né? Depois dessas falas, enfim, está aberto o debate. Boa noite. Queria parabenizar, né, pela ótima explicação, né, enfim. Tentando responder um pouco a sua pergunta, eu acho que, com base no que o Luizinho falou, a gente não executa porque a gente quer o desenho do carneiro, né? A gente quer o carneiro ali, a gente não está, acredito que, disposto a ver o que tem dentro da caixa, né? Como o Luizinho disse baseado no livro, né? Não sei se é esse a mensagem, né, que traz o Saint-Exupéry, mas assim, a gente de repente quer uma fórmula, né, para a gente poder trabalhar, e a clínica ela não, por ser o carro-chefe, como você disse, não tem essa fórmula. A gente precisa, eu acho que, como tudo que foi dito, procurar estudar, fazer a nossa análise pessoal, né, procurar orientação, né, para que a gente consiga ver o que tem dentro da caixa e não o carneiro, né? Não sei se é mais ou menos isso. Só esse comentário que eu gostaria de fazer, não sei se eu consegui me fazer entender. eu só quero dizer uma coisa, quando eu te ouvia, deu para entender bem tranquilamente. Mas eu quero só te dizer uma coisa assim, eu acho que a gente tem fórmula. Só que a fórmula que a gente tem, ela é trabalhosa. Então vou te falar agora especificamente da minha área, depois daí o pessoal se fala da deles. Minha área é psicanálise, meu método, associação livre, definição. Diga o que te ocorre à cabeça e não selecione nada. Daí o paciente, mais ou menos, começa a executar isso. Minha tarefa, em cima dessa obviedade associativa que ele traz, eu vou apontar. Então, vou apontar o que ele está dizendo nas contradições, vou apontar se ele fizer lápis, ortofágio, contar um sonho, vamos tentar interpretá-lo. Isso é uma fórmula. Mas isso que me... Como é que é teu nome? Carlos. Isso que me inquieta, sabe? Como professora, eu estou te falando. Porque como clínica, o espaço é outro, né? Você tem uma pessoa que vai, reflete, você conduz o tratamento e a coisa acontece. Mas agora eu estou compartilhando com você uma inquietação minha como professora. Tipo assim, gente, já teve uma vez que eu ia professoriar com uma terceira professora, uma disciplina muito bacana que tem uma instituição aqui de Curitiba, que são 3 professores ao mesmo tempo para discutir o método clínico com 3 epistemologias diferentes, a psicanálise, a comportamental e a sistêmica. E é muito interessante, porque você fica assim, puxa vida, a gente vai, cada um, né, coloca, olha, o princípio, o eixo, a gente diz qual é a coluna vertebral, a gente diz. Você fica, bom, é isso que a gente tem para dizer, não tem mais nenhum milagre, não tem mais nenhuma carta na manga. É isto. E nós temos que fazer com que isto seja executado, tenha ação dentro da sessão. O que me inquieta, César? Por que as pessoas resistem tanto ao que é isso? Então, cada uma das teorias psicológicas, a maioria já passou a barreira dos 100 anos. Pô, 100 anos, gente. Carlos, né? Nossa aluno. Carlos, que bom que chegou até você essa mensagem desta maneira. Assim como deve ter chegado essa mensagem para cada um
de uma maneira diferente, assim como a minha. Quando eu pensei no Pequeno Príncipe, assistindo o filme e lendo, né, o livro, eu me deparei com a inquietação. Seria essa palavra, a inquietação. De ver aquele menino querendo saber, querendo desenho, e o processo da outra pessoa inquieta em poder passar para ele algo que chegasse perto a completar do que estava pedindo. Tá? Então foi praticamente esse processo. E que é o que eu vejo uma habilidade, vamos dizer assim, que possa ocorrer nos futuros, né? Psicólogos ou os psicólogos mesmo, essa inquietação quando vem um paciente e você está ali querendo saber mais sobre esse paciente, essa implicação também. Tá? E nisso que eu acredito e que eu penso nessa busca. Tá? Depois de tantas inquietações de diálogo, veio a ideia, né? Desenhou uma caixa e o teu carneiro está aí dentro da caixa. Né? E ele agradece, né, porque o carneiro dele estava ali dentro. Tá? Então esse movimento me chama a atenção, o movimento, para poder chegar no final, né, que não fechou, pelo contrário. Vai longe ainda. O tamanho do carneiro que está dentro da caixa, a alimentação para esse carneiro, e a imaginação vai longe ainda daquela criança. Eu queria complementar e entrar um pouco na proposta da professora Débora, quando ela diz, nós temos um dedo. Né? Como fazer, cada teoria, né, teria o seu método. E eu fiquei refletindo aqui, né? Quando se fala da caixa, a pergunta é: o que procurar? O que é a que dar atenção? E dependendo de como nós estruturamos o nosso pensamento baseado nas teorias, né, é como nós vamos selecionar de tudo que está sendo dito aquilo que vai ser levado ao nosso cliente. Nós poderíamos tanto estar trabalhando com a metáfora da caixa, como o professor Luizinho, né? Como poderíamos estar trabalhando num modelo de então vou deixá-lo dizer mais até que isto surja. Como podemos estar trabalhando em um modelo de como esta caixa passou a ser importante, né? Ou o que ela quer dizer para aquele cliente, ou desenhar adiante, né? De qualquer maneira, o que todos nós estamos fazendo? Estamos explorando, estamos levando o cliente a trazer para o terapeuta o que aquilo é para o cliente. Então, esse é o método. Nós queremos se sintonizar com o que aquilo é para aquele cliente, independente da linguagem que a gente use, seja da psicanálise, seja do behaviorismo. Nós até poderíamos dizer com nomes diferentes e dizer coisas diferentes acerca daquele processo. E usar essa metáfora de maneiras diferentes. Mas o princípio que é compreender o que aquilo é para aquele cliente ou para aquele sujeito individual, porque aquilo só é possível naquela história, isso eu acho que é comum. E é isso que nós tentamos levar aos nossos alunos por metodologias diferentes. Dentro da minha abordagem, eu penso, e essa é uma discussão que
vem vindo de muito tempo também, já desde que eu trabalhava lá na Universidade Federal nos anos 70, né? Que é a maneira, a metodologia pedagógica para isso. Que ela vai passar desde a reprodução do próprio processo terapêutico, com o qual você compartilha aquele que você trabalha, mas também pode passar por um treinamento específico de determinadas habilidades para que aquele aluno de ser terapeuta, né, possa se apropriar de algumas possibilidades para essa tarefa. Né? E aí eu acho que é uma questão de uma opção mesmo, vinculada ao modelo teórico de como fazer isso. Né? Nós, em análise do comportamento, dizemos que nós temos 2 tipos de aprendizagem, por modelagem e por modelação. Na aprendizagem por modelagem, você vai reforçando passo a passo os comportamentos cada vez mais próximos àquele comportamento desejado. Então, esse seria aquele que você vai, ao fazer, descobrindo que está indo naquela direção, e isso mesmo vai te levando. Mas existe também a modelação, na qual eu sou um modelo, no qual você vai aprender pela maneira como eu conduzo, que se pode conduzir desta ou daquela forma o processo. E eu acho que o ideal é se nós pudéssemos usarmos os dois, e nós, querendo ou não, usamos os dois. Porque quando nós estamos lá na supervisão com o nosso aluno, que modelo que eu tenho? Aquele da maneira como eu trabalho. Portanto, o meu aluno tem aprendizagem por modelação, por observação. Natural. Então, eu penso que são importantes os 2 processos para que haja o desenvolvimento das habilidades necessárias para que o nosso aluno possa ir desenvolvendo esse repertório, né, de ser terapeuta. Que atitude deveria ter o terapeuta ou ainda o acadêmico, né, no seu processo de formação, quando tem um impasse do tipo, não consigo lidar com isso, seja por preconceitos, seja por, enfim, como a Débora colocou, né, que as questões são as mesmas, né, ou enfim, a matéria-prima pelo menos. Você até usou o exemplo aí que está em voga nas redes sociais, né, a questão do Feliciano, seja o atendimento em relação a uma questão de abuso, por exemplo, né, um abusador procura o terapeuta. Eu vou colocar o exemplo do abusador, porque é uma demanda de atendimento que a gente tem muita dificuldade de encaminhamento, porque são poucas as pessoas que se dispõem a esse trabalho. Né? Dizem, não, abusador eu não atendo. Então, por um exemplo, que caminho seguir? Né? Seja se a pessoa até quer enfrentar esse desafio, mas ainda não se sente preparada. Até para usar isso como exemplo em qualquer outra questão, onde há um impasse, um ponto cego, seja que nome queremos dar. Só antes do início, né, eu penso assim, este caso específico que está falando exige uma formação específica e própria. Okay? Não é uma questão de eu consigo ou não consigo só do ponto de vista pessoal, tem pessoas que têm seus limites pessoais, tem pessoas que não. Mas, em princípio, este tipo de caso é um caso assim, sou treinado para isso ou não? Que eu acho que é fundamental. Bom, respondendo, né, essa pergunta que aparece bastante na clínica, a gente percebe isso, os alunos, em que eles ficam tanto que apreensivos, preocupados com a escolha do paciente, e eles ficam no balcão e ficam, como é que é esse paciente? Qual é a queixa? Se for assim eu quero, e por aí vai, né? A gente percebe isso no balcão de atendimento, né? Eu vejo assim, que se no processo de graduação, se esse aluno ele fosse trabalhado desde quando ele entra na faculdade, com uma certa conscientização
do que é ser psicólogo, o que ele vai ser psicólogo, depois como é que ele vai atuar com isso, nós não podemos forçá-lo, não posso dar horas complementares para que ele faça terapia, né? Ele ganhe horas complementares, porque os consultórios vão ficar cheios. Por horas complementares, eles vão fazer terapia. Estou fazendo terapia por horas complementares. Então, seria esse o objetivo. Não podemos forçar o aluno a fazer um trabalho dessa natureza. Existe um diferencial daquele aluno que começa desde o primeiro ano, né, do segundo ano, fazendo uma terapia, buscando uma ajuda, e quando ele chega no quinto ano, é notório uma diferença para poder lidar com essas questões. Mesmo que ele tenha um certo impasse. Ele tem uma maturidade para poder falar sobre esse impasse. É diferente daquele aluno que não é trabalhado, que tem um trabalho pessoal e que chega no último ano com, eu diria, um ego um tanto que fragilizado, imaturo, que não dá conta realmente dessas situações. E aí torna-se um tanto que nocivo insistir nessa relação com o paciente, né? Porque é um tanto que uma relação perigosa, por mais que você esteja ali supervisionando, né? Então eu vejo que o aluno, quando chega na formação, lá no último ano, é notório perceber o tipo de aluno que chega. Antes de qualquer coisa, Célia, eu quero dizer que eu gostei da frase e acho que é isso. A matéria-prima é a mesma, mas as questões que me inquietam sobre esta matéria que são diferentes. Isso é fundamental. Porque a matéria é a mesma, agora o que vai pegar em cada um, então adorei, já copiei e vou repassar. Bom, sobre a sua pergunta. A primeira associação, né, já que trabalho com isso, eu levo bem a sério isso. A primeira associação que me veio foi uma situação que eu tive certa vez na supervisão. Primeira semana, a aluna assim: professora, eu adoro psicose. Eu acho o máximo, eu tenho talento para atender a psicose, é isso que eu quero fazer. Eu disse para ela: menos, né? Com calma. Olha a ironia da vida. Coisa rara aparecer psicótico em clínica de psicologia. Não é assim o tempo inteiro. Não caiu para ela. O mais surpreendente é que a forma como os alunos escolhem é por lista. Então, assim, quem está na vez. Olha a sorte da menina. Deu? E olha a ironia. Estava na lista, cai para ela. Se atrapalhou totalmente. Porque eu bem que avisei, eu disse assim, a paixão pode cegar. E mais, você veja a falta de autoconhecimento da pessoa. Como é que você vai afirmar uma coisa que você nunca vivenciou? Quer dizer, só de ouvir falar. Porque psicose isso, aquilo, sabe lá por onde que a menina foi pega, no que ouviu sobre a psicose, que achou o máximo. E aí, quando esteve diante do fato em si, não aguentou. Então, respondendo a tua pergunta, Célia, eu acho que a primeira coisa que a gente faz foi o que o professor Luizinho disse. Vamos ter que falar abertamente sobre isso em supervisão. É a primeira coisa. Às vezes dá para consertar na boa. Mas se você perceber que não dá, aí é melhor caminhar. Né? Porque deixar ali essa fragilidade para atender é delicado. E uma coisa que a gente tem tentado adotar, fazer, porque o professor Luizinho também disse uma coisa que eu compartilho bastante. Não tem como você obrigar o aluno a fazer, o aluno que escolheu clínica, não tem como obrigá-lo a fazer psicoterapia. Mas a gente tem feito uma certa pressão quando o aluno passa do 4º para o 5º ano, dizendo assim: se você vai escolher a clínica, você vai ter que estar fazendo sua terapia. Então a gente está começando, não é nada assim, não vai reprovar se não fizer tudo, mas a gente tem feito uma certa conscientização, porque é claríssima a diferença do aluno que está fazendo terapia e como que ele se comporta na relação com o paciente,
e do aluno que não está fazendo. É visível, né? É gritante. Nós consideramos também que a terapia é extremamente importante, até porque na própria supervisão ocorrem situações que remetem a um processo terapêutico e que aparecem dentro da supervisão. Como, por exemplo, um cliente que tem uma dificuldade X ou Y, que é a mesma dificuldade do aluno terapeuta, que o professor supervisor não vai trabalhar terapeuticamente, mas eventualmente precisa apontar a questão da dificuldade do aluno que se encontra com a dificuldade do terapeuta. E algumas vezes, a minha experiência já ocorreu, do aluno pedir para mudar de supervisor porque não suporta o apontamento do supervisor, né? E aí, né? Como é que fica o atendimento desse cliente? E eu penso que nós precisamos priorizar o cliente, já que é uma pessoa que veio numa procura de ajuda mesmo dentro da instituição escola, né? E em algumas vezes tive mesmo que tomar algumas direções, como passar aquele cliente para um outro aluno e esse aluno atender um outro tipo e um outro cliente e ver se não aconteceria o mesmo embate outra vez, né? E essa importância da terapia, ou da análise, né, é muito interessante, porque eu cheguei a dar muitas supervisões na universidade em sala de espelho, né? Então, na sala de espelho, nós tínhamos a possibilidade de ver a atuação do aluno, como ele estava atuando. E ali eu lembro, minha amiga, né, mas quantas, né, Deise Malucelli eu vi atendendo. Pelo processo da imitação, né, o início da profissão, você se espelha exatamente o que o terapeuta fala, como ele age, e você age igual. Então, a gente via quantas Deise Malucelli, a maneira que a gente sabe que é particular dela, ímpar, do jeito dela ser, de atender, o aluno começando com esse processo. Era muito interessante. Depois, conversávamos, né? Você faz análise? Faço. Com Deise Malucelli. Era muito interessante. Não só a Deise, com tantos outros colegas, né? Nós sabemos. E que o aluno busca, né, o atendimento e ele começa a agir igual. Até o tom, a maneira de falar, o jeito de expressar, é pelo processo da imitação. É mais um item importante de você estar atuando, né, além da segurança que dá, né, essa segurança que está atuando, lembrando do teu analista, lembrando do teu psicólogo, do teu terapeuta, e você lembrando, né, atuando da maneira dele. Então, vejo que também é uma variável que devemos levar em consideração, né? Mas eu penso que nós não devemos deixar de esquecer que estas são habilidades que são aprendidas e que, portanto, há um treino destas habilidades dependendo da orientação teórica, dependendo do processo que esses alunos terapeutas, né, estão passando. Nós estamos fazendo uma experiência muito interessante na Faculdade Evangélica, no nosso curso de especialização. Nós temos um trabalho de 6 meses, um trabalho de observação no espelho, com o objetivo de treino de habilidades terapêuticas. Então, como é que isso funciona? Os alunos estão atendendo o caso e outros alunos estão atendendo, observando através do espelho, mas o foco da observação é quais são as habilidades terapêuticas que aquele aluno que está atendendo aquele caso
estão utilizando. E após o atendimento é feita uma discussão das habilidades terapêuticas utilizadas e habilidades terapêuticas que poderiam ter sido utilizadas segundo a ótica de quem está vendo de fora. E com isso, então, os alunos vão desenvolvendo uma habilidade de observar suas próprias habilidades terapêuticas e como eles as utilizam. E nós estamos fazendo um segmento disso com registro das habilidades terapêuticas pelo próprio terapeuta no ano seguinte, quando ele atende sozinho, sem ninguém no espelho. Então ele vai lá e atende e registra suas próprias habilidades terapêuticas de 15 minutos das sessões de atendimento. E o que é que nós temos observado? Que isso tem levado os nossos alunos terapeutas a terem muito mais consciência de sua ação dentro da sala de terapia, na medida que o processo prossegue. Então, de início, o processo é amedrontador, então todos relatam o cenário, e ao final do processo, todos relatam sobre essa aprendizagem. Nós estamos fazendo a pesquisa desses registros, já foram apresentados preliminarmente no encontro da Associação Brasileira de Psicologia e Terapia Comportamental aqui em Curitiba, e devemos estar apresentando esses dados nos próximos congressos que temos dados, eu acho que os próximos, não sei quantos anos, para fazer análise. Mas é um processo muito interessante que a gente está vendo lá no treino específico das habilidades terapêuticas. Quero aproveitar e colocar um elemento também a mais aqui no debate, que é assim, a gente percebe a mesma coisa também, é quase como se o caminho fosse da imitação para a autonomia. Então, os alunos, eles comentam e dizem, professor, eu falo umas coisas para a minha paciente que eu já ouvi na minha análise, daí como funcionou para mim? É até generoso o ato do aluno, vocês não acham? Eu acho generoso, porque eles funcionou para mim, eu vou colocar lá tudo. Daí, isso é uma imitação. Mas esse percurso tem que sair da imitação e ir em direção à autonomia, porque não necessariamente o que você ouviu necessariamente é o que você precisa dizer para aquele seu paciente. A tal da questão ser diferente em torno da matéria-prima, né? E aí o que eu queria colocar como elemento que a gente também fica atento, por quê? Quem que vai ajudar esse aluno a fazer essa travessia? O supervisor e o terapeuta analista dele. E aí, quando eu estava ouvindo o exemplo do Luizinho, eu estava pensando, como um psicólogo clínico tem que ser cuidadoso para não ser vaidoso? Eu adoro aquele filme O Advogado do Diabo. Quem não viu, pega para ver. Eu vou contar o final do filme. Senão meu argumento não tem valor. Todo o filme vai mostrando, enfim, tem toda uma trama que essa eu não vou contar. Mas ao final, a grande sacada, o grande insight tudo acontece com o personagem por causa da vaidade. E daí quem faz o personagem do diabo diz algo parecido com a vaidade, a ideia é a vaidade é o que há de mais perigoso. Né, em termos da... Então é interessante isso, de vocês também colocarem esse elemento aí nas reflexões, já que hoje a gente sem querer acabou fazendo uma fala bem reflexiva, né? Nós. Então assim, eu acho que mais esse elemento aí, para ficar atento, né? Porque se você fica preso na vaidade, você não valoriza a aquisição da autonomia do teu paciente ou do seu aluno. Né? Um exemplo disso, durante muitos anos eu dei supervisão na Universidade Federal do Paraná. Então, quando os meus alunos entravam para fazer supervisão comigo, eu era considerada uma professora brava. Alguns ainda até aqui. Então, o que eu discutia com eles? Que o processo seria um processo assim, que eles iniciariam muito querendo que eu dissesse para eles o que fazer. E algumas vezes eu até diria, e ajudo o aluno, porque eu vejo isso para mim, é uma decisão mesmo, dentro da abordagem, para mim, pessoal. Não que todos na abordagem façam isso. Okay? Depois tinha um meio, assim,
no qual os alunos nem o que queriam e nem o que entravam sozinhos. Então era a hora que eu precisava começar a economizar as minhas sugestões, para que eles efetivamente conseguissem pôr em ação a sua independência. E quando chegava aí no último bimestre, eu sempre brincava que era a hora da cotovelada. Quer dizer, se eu me metesse a dizer o que fazer, eles me diziam assim: não, mas eu acho que dá para fazer assim. Né? Então, o que eu digo? Isso é uma modelagem de comportamento independente que dura desde a entrada do aluno até o final. Isso no quinto ano, quando é aquele quinto ano anual. Né? E que, então, esse processo aí de independentizar-se vai prosseguir depois da graduação para aqueles que tiverem a consciência de quanto para aprender este caminho existe. Boa noite, meu nome é Maria Aparecida. É um prazer estar aqui com meu professor querido Luizinho. A professora falou que na Universidade Federal ela é brava, na Tuiuti ele que é o bravo. Ele que é o bravo? Né? Mas ninguém consegue sair da Universidade do Tuiuti sem saber tudo sobre a Melanie Klein. Né? Tudo, muito apaixonante, um excelente professor, como ele coloca, realmente ele faz sérias exigências, né? Eu só queria, professor, fazer uma pergunta para você, assim, uma colocação da professora Débora, né? Da psicóloga Débora, que hoje nós vivemos uma sociedade imediatista, né? E a Célia coloca que a matéria-prima é a mesma. O professor Cesarino diz que mudou o nome dos sintomas, mas é as mesmas coisas, né? A histeria, a droga, hoje tem tudo de forma diferente. Como a clínica trabalhar hoje com pessoas tão imediatistas? Eles querem respostas assim, rápidas. Você vê que é um processo longo, você tem que ouvir, tem que entender, investir, né? E tem se tornado assim, quase que dolorido isso. É uma questão até difícil, né, de poder pensar. Nós falamos bastante aqui, eu trouxe bastante essa questão do imediatismo, né, que eu percebo isso. Esse pensamento que tem que ser muito rápido, as coisas têm que ser realmente muito rápidas, né, e que quando você pensa em manter até uma relação, vamos dizer assim, mais pausadamente, né? Que nem atualmente eu estou fazendo um curso em São Paulo, que é o Rochar, que vocês já devem conhecer. Então é um curso que quando me veio o convite para fazer esse curso só para aprender o teste, leva em torno de 3 a 4 anos. Né? E também, quando eu vejo assim, 3 anos, 4 anos, puxa, para aprender um teste, fiquei numa dúvida. E assumi o compromisso e estou fazendo o curso de Rochar em São Paulo, quinzenalmente. Então, vocês vejam que tem a distância, tem uma série de questões. Estou trazendo isso porque, por um momento, me passou a questão do imediatismo. Eu pensei, o dinheiro que eu vou gastar para estar indo para São Paulo, o valor do curso, que não é barato o curso, 36 mensalidades, um valor tanto exorbitante para 2 vezes, né? Eu vou entrar no Google, vou ler, vou pegar o teste, vou ler e vou aprender. Existe manobra aqui, vou aprender. Engano, né? Porque a relação é outra coisa. Alguém que está ali te ensinando, você está aprendendo, você está trocando, conhecendo pessoas, e 3 anos é pouco ainda para poder dar conta de tanta subjetividade. Quando você coloca, então, desses sintomas, né, que o pessoal busca também uma resposta, vamos dizer, rápidas, nós não podemos esquecer da geração que
está aparecendo agora no mercado. Também é uma geração imediatista. Esses novos psicólogos, eles também são imediatistas, eles também têm esse pensamento imediatista. Eles devem, através da criatividade, achar uma maneira de dar conta desse pensamento também imediatista. O que para nós, quando vem alguém com uma ideia tão rápida dessa de cura, de melhora, para nós que trabalhamos com essa questão do tempo, que pensamos, exatamente como a Débora trouxe, torna-se um tanto difícil mesmo, principalmente com a questão da análise, né? Tal análise. Mas eu vou bater aqui numa questão da minha fala, que eu percebo que é uma habilidade e que pode ser treinada e que está faltando muito nessa geração, que é a criatividade. O profissional criativo, é isso que está faltando. Tá? A maneira de você poder ver determinada situação por um prisma, né, que possa te dar vários caminhos, né, talvez mais rápidos, e não preso somente a uma questão que possa ser somente aquela e que você tem que seguir aquele caminho e por aí. O psicólogo criativo, ele vai encontrar maneiras de colocar alguma coisa na caixa. Com certeza. Essa é a rapidez que eu penso do pensamento. O perigo do imediatismo, reforçando o que eu coloquei na minha fala, é que a ação venha prevalecer o pensamento. E aí nós temos pensamentos psicóticos, né? Em que você age e não pensa. Há uma necessidade de um tempo para pensar antes de agir. É essa reflexão que aí a questão do imediatismo, dessa questão muito rápida, né, eu vejo que compromete a relação. Eu ainda acredito na relação. Eu anotei algumas coisas que eu quero apontar, assim. Há de se tomar um certo cuidado com o seguinte aspecto que a clínica nos ensina. As primeiras entrevistas já trazem alívio para o paciente. Então, isso também é bom lembrar, porque senão a gente sabe que para um processo completo demanda tempo. Isso nós já sabemos. Mas nós também verificamos na clínica que quando uma pessoa chega angustiada, né, falando lá do seu pânico, do que for, qual seja a queixa, e você é certeiro nos apontamentos, porque aí é função do terapeuta isso, né, do analista. Quando você é certeiro, isso já começa a trazer um alívio, porque vamos raciocinar logicamente. Se o paciente não sente nenhum benefício nessas primeiras sessões, tudo, vai embora, né? Assim, nossa, não faz mudança nenhuma, né? Então isso é bom lembrar. Se o processo demanda tempo, por outro lado, desde uma primeira sessão com aquela direção que nós conversávamos, isso já dá uma situada. Segundo apontamento, eu acho, isso é uma coisa que eu verifico tanto quando eu dou aula, quanto na clínica, e na vida, né, também. Que é uma coisa que, vamos ver se vocês também percebem isso. Quando você diz algo que vai direto lá na essência da pessoa, é impressionante como naquele momento você fisga a pessoa. Eu percebo, por exemplo, momentos de aula, né, a gente vê isso, aquela bagunça, não sei o que, de repente você toca um ponto assim, mas é silêncio. As pessoas assim, então aqueles que estão lá com o computador, não sei o que, olham para você. E querem, o que essa mulher aí está dizendo? Ou esse homem? E no consultório o fenômeno é o mesmo.
Então, isso também é um outro apontamento interessante da gente lembrar, que independente dessa exigência do imediato, quando eu acho que uma das nossas funções como terapeuta é despertar no paciente um interesse do paciente por ele mesmo. Sabe assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim sobre mim, interessante isso. Eu acho que quando você faz esse tipo de engate com o teu paciente, ele para de te cobrar pressa. Isso é o que a minha clínica confirma, assim, que eu vejo isso. Ele para de te cobrar. Porque eu tive uma professora na faculdade, tem uns professores que eles marcam com umas frases que a gente nunca mais esquece, né? E essa foi uma das frases que eu ouvi de uma professora que ela disse assim: paciente não padece de ignorância. É boa essa frase. O paciente, ele percebe se você ouviu, se você fisgou. Quando isso acontece, ele fica. E um último apontamento, que daí seria uma preocupação que eu tenho daí com a psicologia, com o futuro da psicologia, de não, do que é o que o professor Luizinho já estava alertando agora na fala dele, de assim, se por um lado, nós psicólogos temos que, eu gosto dessa ideia da criatividade, gosto bastante. Temos que pensar estratégias sem perder a conduta ética, epistemológica e metodológica, né? Então, nesse sentido, é interessante você pensar psicólogos pensando a cultura atual e a sua ação na cultura atual. Por outro lado, qual é o maior cuidado que o psicólogo tem que ter? Não rifar a psicologia. Eu vou contar uma história real que aconteceu comigo. Uma vez eu recebi uma pessoa que me pediu para atender a mãe. A mãe, ela já era idosa e ela sofria de uma doença degenerativa. Não tinha o que fazer. Então, o médico já tinha dito isso. A psicologia ali, clínica, o que daria para fazer? Trabalhar com essa família, com a angústia dessa família, dessa mãe que estava se indo mesmo, né? Mas a família não aceitou. Então, quando você faz esse apontamento assim, a família não aceitou. E aí, um dia, essa filha me diz assim: Débora, eu conheci uma psicóloga cujo cartão da psicóloga dizia fulana de tal. Não vou denunciar, viu? Nem adianta, sério. Até porque a história já tem alguns anos. E eu acho que tem algumas coisas, vocês me desculpem a franqueza, a pessoa se ferra por si mesma. E aí o cartão dizia assim: fulana de tal, psicanalista, behaviorista, neuropsicóloga e psicóloga positivista. E a moça era boa de lábio. Não, a gente sabe sim o que a gente tem para fazer com a sua mãe. Não, pode trazer aqui, a gente vai saber direitinho o que fazer com a sua mãe. Não. Eu, pensei, bom, tá, né? Ok, boa sorte. Passou assim umas 2 semanas porque eu conhecia a filha, né? Então, por isso que o exemplo é bom, porque você fica acompanhando todo o processo. Então, passaram-se assim 2 semanas, a filha me contou: ai, Débora, que psicóloga ótima, minha mãe está motivada, e nossa, ela falou umas coisas que ela está fazendo, e umas técnicas assim que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? A mulher era criativa, a mulher. Ela inventava umas coisas meio fora do tom, mas inventava. Isso 2 semanas. Passa 2 meses. Daí ela me liga e diz: Débora, nada a ver. Que isso que eu chamo de rifar a psicologia. Uma pessoa que depois eles se deram conta que nada a ver, assim que era um falso profeta, uma falsa promessa, não tinha o que fazer, né? E depois o que aconteceu mais assim no intervalo de 6 meses? Aconteceu o óbvio, a mulher faleceu. Porque era isso. É essa a trajetória. Então o máximo que dava para fazer, como eu disse, seria aliviar um pouco a dor dessa família, trabalhar porque que essa família estava com tanta dificuldade de aceitar essa trajetória da mãe, né? Era isso que era possível. Então eu acho que esse imediatismo tem que tomar cuidado com essa postura de ficar rifando a psicologia, sabe? E para finalizar, para passar para a professora Yara, na minha área tem o psicanalista Jacques Lacan, que ele tem uma proposta interessantíssima
principalmente mais de final assim, da produção dele, em que ele diz assim: apressar o tratamento não dá, mas dá para você fazer cortes pontuais no discurso e isso reduz aquela lentidão. Porque também, se você não faz o corte, a palavra pode virar a forma de gozo do paciente. Fala, mas não se compromete com nada, não, sabe? Então é interessante você pensar que você pede para o teu paciente falar, mas você está bem atento na direção que você está dando para essa fala, para fazer os cortes nos seus devidos acertos para cortar. Né, para fazer com que algo ali se movimente e torne daí um sujeito criativo, que eu realmente gosto dessa ideia. Eu acho que eu também concordo com o professor Luizinho na ideia do terapeuta criativo. Né? O terapeuta, ele precisa muitas vezes ser criativo, por quê? Porque a pressa é o problema. Mas se você não trabalha a pressa enquanto o problema, o cliente se apressa e não tem oportunidade para lidar com o problema. E essa é uma habilidade do terapeuta. E o terapeuta precisa ser criativo para, dentro das possibilidades dele, né, oferecer a maior oportunidade possível para que aquele cliente possa lidar com o problema, que é a pressa. E se nós não desenvolvermos estratégias criativas para este novo cliente apressado que nos vem, nós não estaremos atendendo à necessidade do nosso papel. Então, até quando podemos ficar fixados em modelos pouco flexíveis? Falando sobre a pressa, me veio em mente agora uma situação que ocorreu, foi na semana passada, bem em cima desse propósito, né, que é sobre a pressa. E que muitas vezes nós carregamos, né, algumas armas conosco, sem a gente saber, né, e uma delas é o celular. O celular é terrível. Sempre quando eu tenho alguns dias fixos para atendimento, então nesse dia, celular nem pensar, desligar e você começa. Por isso que o pessoal fica procurando, lugar da Luiz, você não liga, eu não atendo mesmo, não tem como atender. Né? Porque sempre vem notícias, e nunca notícias boas, né? Então eu já desligo. Ainda mais uma coordenação, é sempre complicado. É telhado que está caindo, é não sei o quê, e você, num processo de atendimento, é complicado. Mas numa situação em que eu estava atendendo um paciente com espectro autista, já de difícil contato, e antes de começar a sessão, né, toco o telefone, eu atendo, tipo uns 2 minutinhos para começar, o paciente já estava chegando, e era uma situação um tanto que emergencial. Né? Não era de saúde, mas era de trabalho. E o paciente entra, você recebe o paciente, né, paciente especial, e ali, na tua frente, falando, e a tua mente dividida. Uma parte aqui, uma parte está lá. Quer dizer, eu estava mais esquizofrênico do paciente, né? Porque a condição dele é autista. Né? E a questão da pressa. Né? Tem que acabar logo essa sessão para eu poder resolver esse problema. Né? E justo nesse dia, naquele momento, o paciente começa a trazer uma questão que há muito tempo eu estava esperando que ele trouxesse. Que era uma questão de ordem dele, né? de sexualidade, que é uma coisa muito bonita parecer isso num paciente especial. E o pensamento e a pressa junto, naquele momento. E o paciente olha para mim e fala assim: esse assunto te interessa? Bom, eu quase saí dali e paguei a sessão mesmo, porque a gente tinha que pagar a sessão para ele, porque ele me deu uma lição violenta, né? Eu falei, interessa e muito, vamos lá.
e completamos a sessão. Então, eu quero dizer, gente, que o outro lado, o atendente, nós falamos tanto do paciente, mas o paciente nos ensina muito. Às vezes, numa situação dessa, ele faz você voltar a assumir ali a tua posição de psicólogo, de analista, de terapeuta, tá? E fruto do quê? Da pressa, do imediatismo, das situações que acontecem, né, no nosso redor. Então nós temos também que tomar muito cuidado com isso, né, em atendimento. Vamos pensar naquele momento um tanto que sagrado, vamos dizer assim, de respeitar esse momento. Né? E já sabemos que a pressa, né, acaba sendo um problema, né, e ocorre uma grande imperfeição. Né? Só uma observação que eu tinha feito aqui, quando a gente começou a falar dessa questão da pressa, e acabei não falando, né? Bom, eu não atendo pacientes, eu atendo clientes. Até porque paciente é aquele que tem paciência. E eu penso que os meus clientes muitas vezes não têm paciência. Eles são agentes, eles não são pacientes. E essa é uma questão importante. Eles são usuários do Procon. Até porque a gente, nessa ideia do cliente enquanto ativo, né, dentro do processo e também na questão do modelo médico, né? Eu penso que o modelo médico é um modelo muito forte dentro do modelo da psicologia, né? Então, nesse sentido, já que a gente falava de paciência, me lembrei. E daí a professora Débora aqui, não, né? Cliente também é um nome bastante geral, né? Mas este é um nome que ao menos não está vinculado ao modelo, né, médico de atendimento. Né? Também uma outra ideia que me ocorreu para a gente colocar como elemento a mais aqui, né? Hoje vocês vão sair com um monte de coisas, né? Porque você ressaltou, Maria Aparecida, esse traço do imediatismo, né? Daí a gente falou, respondeu, não sei o quê. É muito bom ouvir os outros, porque a gente também vai reorganizando as ideias, elaborando, né? E aí eu queria colocar um outro aspecto que, na verdade, me preocupa mais da cultura atual. Eu acho que a cultura atual ela tem uma tendência a desrespeitar, entre aspas, os mestres. Não se lê mais clássico. Né? Não se vê aluno às vezes falando assim, professor, mas esse texto é de 1960 anos. Olha quem é, exatamente. E sabe que quando uma coisa que eu aprendi cedo na psicologia e que me encantou muito especialmente foi através do Freud, quando eu estava lendo um texto e que ele faz uma fala mais ou menos assim: nada do que eu estou dizendo já não foi dito antes por filósofos, poetas e escritores. E aí é muito interessante, porque daí você lê os clássicos, você fica assim, olha que espertinho esse pessoal da psicologia. Porque eles pegaram exatamente o sujeito dividido, o inconsciente, e o ego, e não sei o que, e o drama, a realidade, o desejo de matar o pai, está tudo na literatura dos clássicos. Então, isso eu acho que é uma coisa que me preocupa da cultura atual. Essa falta de reconhecimento de que você tem inúmeras pessoas de áreas diferentes, com produções consistentes, que você sequer quer saber, ou quer ler, ou quer ouvir, ou quer, sabe? Isso eu acho mais preocupante. O primeiro silêncio é o impacto, o último silêncio talvez seja cansaço. Vou interpretar assim, se me permite. Muitos significados para os silêncios, né, de cada um.
Nós recebemos só uma informação da Sandra Moselo online dizendo que o som estava ruim de ouvir, em alguns momentos a imagem estava sumindo. Então, por favor, turminha online, nos deem retorno, nem que seja para a gente confirmar isso ou ver se é um problema local, porque às vezes é problema do computador da pessoa ou da rede, né, velocidade de internet, e a gente precisa desses feedbacks também. Então, mandem críticas também, tanto do sistema como das questões, né, e participem mais. Queria agradecer a presença de todos que vieram uma noite curitibana relativamente fria, né, acompanhar aqui presencialmente, o pessoal que acompanhou online, e agradecer muito especialmente aos colegas que compuseram a mesa, e peço a permissão do Luizinho e da Débora para mais uma vez agradecer especialmente a Yara, porque eu acho que assim, convidar para um evento e se expor num evento não é para qualquer pessoa que aceita. E topar substituir alguém, eu acho que é um desafio redobrado. Então, quero agradecer mais especialmente ainda a você, Yara, por ter topado esse desafio aí de substituição. E que a gente tem um carinho super especial por parcerias anteriores e a gente espera contar contigo em outras mesas como uma convidada de primeira mão, para ter o mesmo tempo dos demais para reflexão sobre o tema. Ok? Vou deixar aqui uma lembrancinha para cada um. É uma declaração que podem precisar levar na instituição, né, e para currículo, enfim, e a canetinha do conselho. E peço a todos mais um aplauso para esses maravilhosos colegas aqui.